Aqui é a TV agora, né? Rapaz. Pô, não tem um zoom esse negócio aqui, velho? Tá filmando aí? Não tem um zoom aqui, não? Não, essa bicha é action. Pode correr, Então então fala um pouco mais devagar. Isso é Linux, caralho. Tá dando um tempo pra ver se a galera sabe dele vai. É. Vamos tentar? Não, também, vamos mandando bala já. Eu vou falar sobre o Docker básico, o Docker Compose e Troubleshoot em Docker. E aí depois nós vamos ver se a gente já mostra aqui também o Docker, a interface web do Docker. Tá? Então a ideia de hoje é a ideia de meetup mesmo, não precisa ser uma palestra convencional. Tipo, no meio da palestra, se eu tiver uma dúvida, tal coisa, e aí como é que é? Aí, tipo, se tiver na palestra eu vou falar, aguenta aí que vai vir, aí eu chego lá pra gente não estar adiantando o assunto o tempo todo. Então pessoal, para quem não conhece o Docker, essa primeira apresentação é bem introdutória. Ela já meio que assume que você conhece algumas coisas de Linux, mas se você tiver dúvida também, pode perguntar que a gente volta, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Porque essa palestra já estava pronta já, mas se tiver qualquer dúvida, estamos aí. Então tá aqui meu contato, né? Se quiser entrar em contato comigo aí depois para tirar dúvida e tal. Aqui tá meu blog, techfree.com.br, aí tem muita coisa, tem vídeo explicando como é que usa as coisas do Docker, explicando o que é Docker. Então tá no meu blog, eu escrevo bastante sobre Docker. Tem uma meta de postar uma notícia sobre Docker ou qualquer outra coisa de DevOps por semana. Ultimamente não tenho feito isso, mas daqui para frente eu vou voltar de novo. Então a ideia do Docker é o fim desse termo, né? Na minha máquina funciona. Isso aí é a coisa mais, no meio do desenvolvimento principalmente, é a coisa que mais você ouve, né? Não, mas minha máquina funcionava. A ideia do Docker é meio que acabar com isso, tá? É a ideia de você criar padronização e que se ela rodou em uma máquina, ela vai rodar em qualquer lugar. Se você conseguir compilar o Docker no celular, aquela aplicação que você rodou ali vai rodar no mainframe, do mesmo jeito. Então a ideia é criar uma padronização para isso acontecer. Como é que isso acontece? Primeiro, o que é o Docker? O que é isso que você está falando, né? A ideia do Docker é usar, basicamente o Docker, para quem já conhece o iptables, ele funciona de uma forma bem parecida com o iptables, né? A nível de arquitetura. O que é o iptables? O iptables é uma interface para você criar regra de firewall no Linux. Só que ele é só uma interface. Ele usa o netfilter do kernel. Então, algumas pessoas falam, o iptables é firewall? Não, o netfilter é firewall. O iptables é a interface para o netfilter, que está no kernel. O Docker é a mesma coisa. O Docker é uma interface para algo que já está no kernel, que é o NXC, a UFS, BTRFS. Então, ele é só essa interface para coisas que já estão no kernel. Isso, hoje o que acontece? A empresa Docker já está desenvolvendo coisas, melhorando essa interface interna do kernel. Então ele consegue fazer mais coisas. Então basicamente é bem isso. Então o Docker, ele manipula configurações do kernel, né, para poder prover esse serviço que eu vou explicar agora. A ideia do Docker é você ter esquema de containers, né? Então com o esquema de containers você consegue criar camadas, né, de sistemas operacionais, e depois dessas camadas de sistemas operacionais você instalar pacotes, você instalar software nos containers. Vou dar um exemplo. Você quer subir um Apache, né? O que é um Apache? Um Apache é um sistema operacional básico com um Apache em cima, correto? Então você cria uma camada chamada Debian e depois, em cima dessa camada Debian padrão, você cria uma nova camada chamada Apache, que por sua vez ela usa a camada abaixo, que chama Debian. É uma imagem chamando outra. Você diz que uma imagem depende de outra para acontecer. Então, você vai colocando camadas em cima e você fala, não, mas o meu Apache tem que ter suporte a PHP. Aí você cria uma camada nova, e isso estou falando das melhores práticas, tá? Você cria uma camada do Debian, uma camada do Apache, e uma camada com suporte a PHP. Você diz que essa camada de PHP precisa do Apache, e do Apache precisa do Debian. E por aí vai, você pode estar subindo coisa. E essa sua última camada pode ser sua aplicação, já no container Docker. Então, ou seja, você pode pegar esse container, que está rodando na sua máquina perfeitamente, e entregar para outra pessoa, roda aí. Ela vai rodar igualzinha rodando na sua máquina, porque está tudo encapsulado e vai funcionar do mesmo jeito. Então, trabalhando com esse esquema de camadas, você consegue fazer uma outra sacada também, que é uma questão de você economizar espaço em disco. Como é que você economiza espaço em disco? Quando você diz que você tem uma imagem chamada Debian, que ela é usada por mais de uma imagem acima, por exemplo, você tem um Debian com Apache, foi o exemplo que eu dei. Aí você quer subir 10 containers
com Debian e Apache. Você vai usar 10 espaços disco. No modelo de hoje você faz o quê? Você tem que instalar 10 sistemas operacionais, você tem que instalar 10 Apaches, ou seja, você vai consumir 10 vezes aquilo que você está tentando subir, se você quiser subir 10. No caso do Docker, não. No caso do Docker, é um espaço em disco que é montado 10 vezes. Na hora que ele está em montagem, aparece lá no DF que você está usando, no comando DF do Linux, você está usando aquele espaço, mas você não está usando, ele é montado várias vezes. É o mesmo espaço em disco. E o que isso possibilita? Possibilita uma coisa que poucas pessoas, inclusive, já tiveram sacada, que é a ideia de gerência. Se você tem um Debian padrão, que muitas imagens usam, e que por sua vez containers são iniciados a partir dessas imagens, se você atualizar um Debian, você atualiza de todos. Você atualiza uma camada só. Quando você quer atualizar um Apache, você atualiza um Apache só. Como se fosse virtualização do serviço? Aguenta aí que é os 2 slides da frente. Isso aí é uma coisa tipo, muita gente fala, mas qual a diferença disso para virtualização? É onde o conceito parece muito essa ideia de isolamento. Se você pensar em servidor de aplicação, por exemplo, o JBoss tem muito disso, a questão de isolamento também, a nível de aplicação. O Docker meio que une essa ideia do isolamento de aplicação do JBoss com a questão de isolamento, de virtualização que isola a questão toda, mas tem uma diferença bem crucial e que é bem legal de te mostrar. E aí, um pouco mais das camadas, eu mostrei mais as tecnologias, aí nas camadas, né, como eu já falei, a gente tem a imagem aqui do Ubuntu, e aí tem uma camada. Você lembra que eu falei que ele usa o BTRFS ou FS? O LXC é para prover o container. A ideia de container é de nível de sistema de arquivo, ou seja, os arquivos que estão dispostos na sua barra, mas ele também faz container de processamento, de processo e de memória. Quando você sobe um container Docker e você entra no container, o processo que você está rodando lá do Apache, ele tem PID 1 no Linux. Ou seja, ele está rodando sozinho lá dentro, ele não sabe de nenhum outro processo que está rodando na sua máquina. Tá? Então ele está rodando isolado. Se alguém invadir aquele container, não sai dali porque está preso, não só nível de sistema de operação, mas nível de processador e nível de memória. E o Docker gerencia prioridade? Gerencia, por isso fala prioridade de processamento, gerencia. Você consegue dizer, inclusive, que aquele container só vai usar o processador 0. Se você tiver 2 processadores, um processador de mais seguro e o outro menos seguro, você fala, esse aqui só vai usar o processador menos seguro, esse aqui vai usar o processador mais seguro. Você consegue dizer, você consegue também dizer a prioridade também do processo. Ele tem um nível ele tem um esquema meio louco de prioridade no processamento, que é meio chatinho de perceber, de sacar no primeiro momento, que ele tem uma escala de 0 a 1024. 1024 você pode usar o processador todo. Aí 512 você usa metade do processador, e naquele esquema, né? Enquanto estiver cheio. Se estiver vazio, ele usa todo. Tá, isso é tudo comando. Comando. É tudo comando se você não usar interface gráfica. Ele tem interface web, eu vou mostrar, é a última coisa que eu vou mostrar, mas tem interface. Então, aí você fala, poxa, Rafael, mas você está me dizendo então que ele usa camadas e essas camadas são alteradas depois, mas como é que funciona essa coisa de escrita, né? Se você tem 10 imagens em execução que são containers, você tem 10 containers que usam a mesma imagem, e se eu mudar um arquivo de configuração em um container, não vai mudar na imagem? Não. Tá? Não vai mudar porque as imagens elas são 21. Tá? Uma vez que elas entram em execução, elas criam uma nova camada, cada container cria uma nova camada, que é a camada que ele escreve. Tá? Ele cria uma camada em cima dela, que ele está escrevendo ali, ele não está escrevendo na imagem. Então, se você fizer alguma burrada ali, alguém invadir aquela máquina, ele só está alterando aquela camada descrita naquela container. Os outros não serão afetados. Isso aí é uma grande coisa que não importar. A sua dúvida, qual a diferença do ambiente virtualizado para um ambiente Docker? Isso é bem gritante. No Docker, na virtualização, a gente é assim, né? Você tem um servidor, que é o bare metal, a máquina física. Você tem um host OS, o sistema operacional instalado, pode ser Debian, o Debian, aí em cima do host você tem o hypervisor. O VMware, Xen, VirtualBox, que seja. Ou seja, você tem uma camada aqui intermediária. Aí quando você quer subir uma máquina nova, o que é que você faz? Você instala um novo sistema operacional nessa máquina virtual. Vamos dar um exemplo aqui do Tomcat, né? que é o que a gente trabalha lá. Você instala o Debian, aqui você instala um Tomcat. Aí aqui você coloca a sua aplicação aqui em cima. Você fala, agora eu quero subir uma outra aplicação, mas eu quero subir ela isolada, é de um outro cliente, não pode estar no mesmo. Eu quero isolar. O que é que você faz com isso? Você sobe um novo sistema operacional, um Tomcat, e perceba aqui que nesse caso aqui o Tomcat é o mesmo, o Tomcat 7 também. É Debian 8, Tomcat 7, Tomcat 7, aplicação 1, aplicação 2. Aí você sobe um terceiro ambiente que é Debian 8 novo, só que o Tomcat 8 e a aplicação 3 aqui.
Perceba o quanto de espaço você está perdendo aqui, né? São espaços correlatos aqui. Aí no caso do Docker é o que eu expliquei. Você tem N aplicações usando a mesma imagem, o mesmo sistema operacional, montado várias vezes. Então, perceba aqui que a ideia do hypervisor não existe aqui. O Docker é do lado ali, o Docker é paralelo, é só interface para o kernel. Então, aí que vem um dos pontos negativos do Docker. Aplicações que precisam de kernels diferentes têm que funcionar em hosts diferentes, porque todos os containers que estão em execução usam sempre o mesmo kernel. Se tiver uma necessidade de um kernel específico, precisa rodar no host que tem aquele kernel. Flexibilidade na escalabilidade de processadores e memórias também entra dentro desse Docker. Eu consigo instalar o Docker numa máquina e utilizar aqueles recursos que ela tem, entrar na massa geral. Consigo fazer. Como assim? Não entendi. Por exemplo, eu tenho 3 servidores Sim. funcionando, aí eu estou vendo que o meu processador está alto, né? Sim. E aí eu compro mais 2. Eu consigo Mas aí tem a ver com o hardware, né? Se o seu hardware suportar, o Docker suporta. Você precisa que o seu hardware suporte fazer hot swap de placa de memória e processador. Se permitir e o sistema operacional entender, ele vai atender tranquilamente. Se o seu Debian já faz isso, se a sua máquina já permite isso, o seu Debian já permite isso, vai funcionar tranquilamente. Porque para o Docker é o kernel, né? Se o kernel já assumiu, para ele está ótimo. Parece que você é root, né? Eu chamo de CHRoot só com esteroides, né? Porque o CHRoot é só sistema de arquivos, né? E o laser é com memória e processamento também, e rede também. É todo isolado, né? Aí, instalando o Docker, né? Quem usa Debian Seed é só dar esse comandinho aí, muito simples. Caso você não use Linux, você pode usar o boot to Docker, funciona no Mac, funciona no Windows. É uma maquinazinha virtual que já monta o ambiente todo para você. Os comandos básicos são esses, né? Quem já usa Git vai ver que tem uma certa semelhança aí, né? Você dá Docker Pull, aí você baixa a imagem já da nuvem, e aí tem essa ideia da nuvem, o Docker. A grande sacada do Docker é você aliar tecnologias existentes com interface legal e a nuvem. Qual a ideia da nuvem? O Docker, ele tem uma nuvem já pública, que já tem imagens prontas. Já tem imagens lá prontinhas para você. Você programa em Python, você programa em Ruby. Você vai lá, Docker Pull Python. Ele baixa um ambiente de Python para você e entrega. Já está prontinho lá. Aí você fala, não, esse ambiente de Python não é bom esse ambiente. Eu tenho um ambiente melhor aqui, eu montei um ambiente melhor. Você cria esse ambiente e faz push. Você sobe o seu ambiente para a nuvem e fala para o seu amigo, não usa aquele ambiente lá do Docker, não usa o meu. Gomex/Ruby. O meu ambiente do Python é melhor do que o do Docker oficial. Aí ele lá, em vez de ele dar Docker Pull Python, ele vai dar Docker Pull Gomex/Python. Vai baixar o meu ambiente do Python. Então você tem essa ideia da nuvem sensacional, porque isso você consegue compartilhar, né? Inclusive a galera que dá aula mesmo lá em Salvador, tem uma galerinha que já está começando a usar isso, né? Tipo assim, tem que funcionar no meu ambiente. Acabou esse negócio de na minha máquina funciona. Tá aqui, o meu ambiente é esse, se rodar aqui, roda no meu. Então tem essa sacada assim de trabalha como repositório também? Sim, é um repositório de imagens. A nuvem é um repositório de imagens. Isso é. E a coisa mais legal ainda é que quando você dá o Docker Pull, se aquela imagem que você está usando usa uma camada que você já tem, você não precisa baixar a camada de novo. Você só baixa a diferença, você só baixa o que você não tem. E se uma camada tem uma alteração na camada, por exemplo, o Python que você está usando teve uma alteraçãozinha lá de um arquivo de configuração, você não baixa a camada toda, você baixa só a diferença. Então isso é bem legal, o consumo de banda é bem É o Git mesmo, então. Usa a ideia do Git mesmo. Isso é bem básico. Docker Pull baixa a imagem, Docker Images mostra as imagens que você tem na sua máquina, Docker Run, você pega a sua imagem e instancia ela como container. Uma coisa importante de frisar imagem é a imagem parada, read only. Container é uma imagem em execução. Sempre que eu falar container para execução, imagem é o que você cria parado como repositório local seu. Docker PS você lista os containers, ou seja, você lista os que estão em execução ou já estiverem em execução. Tá? Porque quando você dá stop no container, você não apagou ele fica na sua máquina. Ele fica lá, tudo que você fez nele, a bagunça toda que você fez nele, está lá na sua máquina. Docker PS, é o que eu acabei de falar, Docker exec é você executar comandos dentro do container. Porque
Quando a gente fala de Docker, o paradigma mudou, né? Você não está falando mais de máquina virtual, não é uma máquina que você entra no bash e fica dando comandos. Não é. É uma aplicação isolada. Então, quando você dá o Docker exec, você pode dar comandos específicos, mas o ideal é que seja uma coisa bem pequena. Porque a gente está falando de um ambiente já totalmente descritivo, a gente organizou ele todo bonitinho, não é para você ficar entrando nele e ficar dando comandos. Se você precisa dar muitos comandos nele, é porque você precisa refazer seu container. Então, a ideia dele é só você tipo, fazer um debug bem rápido mesmo, aí é a ideia de você acabou de fazer o debug e você refaz o container. Se você precisou fazer muitas alterações, volta para cá e refaz a imagem para subir o container de novo. Tá? Porque uma grande vantagem do Docker é a replicabilidade. Como eu falei no começo, você faz um lugar, monta em todo outro. Se você fica entrando lá, dando comandos lá dentro, você perdeu isso. É a ideia das melhores práticas. Mas você pode entrar para personalizar para o uso. Você pode ter as imagens genéricas, mas você costumeiramente vai entrar para personalizar para o uso. Você não precisa, é isso que eu falo. Você tem mais na frente eu vou mostrar o Dockerfile, que é muito simples de você personalizar. E você pode usar as imagens básicas como parâmetro para você criar as suas. Mas o ideal não é você entrar nela no container e execução. Você isso. Mexe na configuração fora e se distancia ela. Entendi. Porque quando você mexe ela fora e sobe ela, o que você subiu e está funcionando vai funcionar em qualquer lugar. Porque se você entrou no container e mexeu, você não pode mais compartilhar a imagem, porque a imagem já não é aquilo que você quer. Você já modificou ela. Então por isso que a ideia é sempre trabalhar na imagem e o container é só a execução mesmo. Tanto que direto eu dou comando aqui na minha máquina para apagar todos os containers. Tipo, não preciso do container. Os containers que não estão em execução naquele momento podem apagar. Eu não estou preocupado com isso. Exato. Então, não, container, as imagens ficam. Eu só apago os containers porque são lixo, né? Você ficar acumulando lixo lá, de vez em quando eu apago. Aí vem a questão, e se eu quiser agora baixar o ambiente aqui, como eu falei, você falou bonitinho aí, né, meu Deus? Porque como a galera fala, no PPT tudo funciona, né? Quero ver na prática. Na prática funciona também. Não sei se fazendo streaming e tudo ao mesmo tempo agora. Funciona, né? Não, já baixa as imagens, não vai baixar na internet não. Não faz isso não, por favor. Oi? Você vai baixar da internet agora? Não, eu ia baixar, mas como é que tá? Tem internet aqui? Tem. Só pra gente ver, eu dou um Ctrl+C. Bota aí. Aqui, ó. Aumenta só um pouquinho a fonte do terminal. É, né? Só um pouquinho. Qual é a rede aqui? Aluno. Cara, eu tô tanta... Tem 1000 SSIDs aí? cara. Não, eu tenho 1000 interfaces, porque cada máquina que você vai criando, ele vai criando a interface. Vixe. É um lixo isso, mas... Morre não, vou botar aqui... Vou dar uma panorâmica aqui na galera. Com o uso da infraestrutura acaba sendo menor, né? Sim. É porque é aquilo, né? Quando você imagina a máquina virtual, você literalmente dá o boot em toda uma estrutura. Se você der o boot em 10 máquinas virtuais, são 10 kernéis, 10 instâncias de C. Qual é a senha do Calan? Isso. E memória utilizando desnecessariamente, né? Cara, memória, precisa ter 10 6 rodando. processamento, tudo, cara. É impressionante depois que você pega. Mas hack é e clube migra, minúsculo? você começa a migrar, Hack é você clube. você viu o quanto você estava usando a coisa à toa. É impressionante. Eu penso o seguinte, imagina que eu estava falando para ele, eu tenho, vamos supor, eu tenho uma máquina para cada tipo de serviço. Aí não, porque agora eu quero usar Docker. Aí eu instalo o Docker para compartilhar todas as memórias de todas as máquinas e todos os CPUs. Né? Aí eu estou precisando aumentar, eu consigo acrescentar esses Consegue. Ele tem uma paradinha maneira, ele chama Swarm. O Rafael vai mostrar depois aí. Você pode montar um cluster. É um cluster. Você monta um cluster e aí você tem uma interface de um sistema Docker. Aí você fala, mano, eu quero que instancie um banco. Cara, o Docker entra lá naquele cluster e instancia um banco. Pra você fica como se fosse uma nuvem transparente. Entendeu? Mas o Docker lá dentro tá entendendo onde é que ele tá jogando, em quais processadores, quais memórias. Entendi. Até ele suporta paga também. Caso uma máquina falhar, ele continua no cluster usando os outros que estão funcionando. Cara, eu não sei se o Docker sozinho suporta, mas eu acho que também não é difícil. Na verdade, porque não é a ideia dele, né? A ideia dele é prover a plataforma. O que você vai fazer aqui em alta disponibilidade, você tem que ver outra forma. O Ranch.io, que é a interface web, ele tem uma parada de load balance, já tem uma parada que já que ele abstrai isso. Ele oferece mais serviços. Mas então, voltando aqui, eu estou aqui
Eu quero um ambiente Python. Eu só faço aqui, ó. Ah não, tá muito difícil essa comanda aí. Aí, que difícil. Você chega lá, baixei já, tipo assim, já tava na minha máquina, eu dei pull, dei atualização e acabou não baixando nada. Mas assim, eu dou o comando, ele fica lá fazendo download lá. Aí eu chego aqui, docker run, menos IT, que o menos IT o IT é interativo, para eu ter interação, porque eu vou entrar no bash dele só para mostrar, e o T para eu ter um TTY, para eu atachar numa console. Tá? Aí eu chego aqui, Python, e aí eu digo qual é o processo que eu vou deixar nesse container. Que eu estou pegando a imagem, qual é o processo que eu vou rodar nesse container, que eu estou acabando de usar? Bash. Aí aqui agora, vou botar um clique para eu estou já dentro do container. Né? Aqui eu dou comandos aqui, né? Então, se eu quiser baixar o ambiente agora, facinho, né? Como eu já mostrei. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Mostra a lista de processamento lá, só pra gente ter uma ideia mais ou menos como... Aqui, ó. Se eu der um PS aqui, ó, olha o processo que tem aqui, ó. Só o bash. E qual o PID do bash? Então se eu der um free aqui... E num sistema normal, isso aí seria o init do Linux. sistema. Seria toda aquela carga que você precisa, né? Porrada de coisa aqui, né? Só isso. É só o que você está precisando mesmo. Esse dock aí, eu só tenho rodando o Python. Nossa, só tem rodando o bash agora. Nem o Python. Se eu quiser subir o Python, eu tenho que chegar aqui. Aqui, ó. Eu dou um exit aqui. Eu quero subir o Python, né? Ao invés de subir o bash. Eu tenho que chegar aqui, Python. Eu vou receber a console do Python. Console do Python. Ali, a console aqui do Python aqui. A máquina é Python e Python é o que você É o tá que eu rodando lá estou dentro. rodando lá dentro. Então se eu quero a console do Python, eu passo menos IT, porque eu quero atachar nela e quero a console, Python, estou fazendo o que está lá dentro. E ou seja, toda merda que eu estou fazendo lá, todo problema que eu estou fazendo lá, está dentro da máquina. Fiz alguma cagada, apaga ela, que eu vou mostrar aqui agora. Entendi, a manutenção fica rápida, né? Fácil. Exatamente, e replicável, né? Compartilhável. Não tem manutenção. Aí é outra coisa, né? Então você quer dizer então, Rafael, que eu posso abusar mesmo lá do meu ambiente e depois, tipo, ele volta do zero? É isso que eu tô falando mesmo. Eu tenho aqui esse ambiente aqui. Essa é a tua cadeira. Você não tem 15 anos mais não. Tá velho mesmo. Tô quase. Vou lá entrar no bash aqui de novo, né? Pra fazer aqui uma besteira aqui, né? Vou apagar aqui o... Café sem açúcar, paga aí. Obrigado. Quem quer café sem açúcar, velho? Pega Aqui, ó. Aí eu gostei. Esse pin, vou apagar aqui o... Hackerspace gourmet isso aqui, velho. Caralho. Vou apagar aqui o... Caralho, olha aí. O E2... Sem açúcar aí. Quem mais quer sem açúcar? Pô, a gente tá esperando dele. Vou apagar aqui o USB. Vou apagar aqui o... Sem açúcar meio de... Não, programador sem açúcar. Vou dar aqui vou apagar aqui um E2 FCK, né? Tipo, tem uma parada tipo assim, sei lá, fiz uma cagada lá no comando lá que eu botei, um script que eu fiz, ele apagou um negócio importante, que é E2 FCK, um binário para você fazer check de disco. Eu apaguei esse cara e falei, meu Deus, não era para ter feito isso. Então chega aqui, exit, subo de novo. Tá lá. Ou seja, se lembra que eu falei, isso é muito importante para você aprender Docker. Imagem, container. O que é que eu fiz com o run ali? Eu peguei uma imagem e subi um novo container. O que eu fiz lá no outro está naquele container. O container está lá parado. Se eu voltar lá no container, se você ver aqui, ó, eu apaguei o E2 FCK nesse container aqui, ó, FC 904, nesse ID. Se ao invés de eu dar run, eu der o comando start, né, FC, vendo? Que ele tem um número pequeno, mas ele também tem um número enorme, tá vendo aí? Que que é que nem o Git, né? Você tem um ID menor e um ID maior. Eu dei o start nesse container aí, eu vou voltar. Eu não vou atachar diretamente, né? Porque eu dei um start no container. Para eu atachar, eu tenho que dar docker, attach, de novo o número dele, que é FC 900. Certo? Mas esse container 2 Aí eu volto lá pro container, tá vendo aqui, ó?
Voltei para ele. E se eu der o LS lá no SBIN E2 FSCK, eu não vou achar mais, porque eu voltei para aquele container que eu apaguei. Comentos, dá o PS aí, só pro Renato ver. Não, fora dele. Docker PS. O Docker PS. Sim. Sai do... Aí você vai ver, ó, ele tem, ó, container, image, tá vendo image? Cadê o FC? Ah lá, rub, rancher. Cadê o Python aí? O Python... Não tô enxergando não. Não, o Python ele derrubou porque eu dei exit. Já morreu. Morreu. Porque assim... Se você quiser mudar 10 containers a partir daquela imagem, você roda. Isso. Aí você apagou o E2FSCK. Isso. Esse E2FSCK está gravado lá atrás. Tá gravado na imagem do container. Não, ele está gravado no container, naquele container, daquele número, FC alguma coisa. Porque lembra que eu falei? Você tem a imagem que ela é read-only, você não mexe nela, você não faz alterações nela. E aí quando você instancia um container a partir dessa imagem, ele sobe uma camada nova aqui em cima. Essa camada que você escreve. Se você apagou, adicionou alguma coisa, modificou, ele grava a diferença dessa camada. Por isso que quando eu subo um container, eu consigo dizer que um container, que dois containers a partir da mesma imagem, tem comportamentos diferentes. Porque a diferença está nessa camada. Você tem a ideia do template, né? A galera que está acostumada muito com virtualização fala muito do template. Não é a mesma coisa, mas parece. O template é um exemplo que você tem para pegar uma máquina a partir daquela configuração. Só que diferente do template, eu não duplico. Exatamente. Pois é, isso é que eu estou vendo, você apagou o arquivo, mas pô, aqui não está no sistema. Tipo, ele não tem o template. Não está na imagem, é isso que eu estou falando. Está no container. Porque toda modificação... Aí eu tenho um monte de programas que rodam no SBIN. Isso. Ele sobe no SEO de novo. Você tem um template, que é a imagem. Aquela imagem do Debian 7. Aí você fecha e aquela imagem é como se fosse sua ISO, seu CD. Não está funcionando. Aí você pega a partir daquele CD e provisiona, dá um boot. Aí você sobe um SO. Aquele é o SO, tem todos os arquivos que o SO tem, normal. Lembra aqui, ó? Quando você pega aquele CD e faz outro SO e vai fazendo. Entendeu? Aquele SO que você excluiu foi o primeiro SO que você instalou a partir daquele CD. Você pode excluir porque o CD está salvo ainda. É importante voltar aqui, ó. É importante voltar aqui, ó. Você lembra que quando... Aqui, eu tô dando comandos aqui na imagem, né? Eu tenho uma imagem que é o Ubuntu, e quando ele entra em execução como container, eu crio uma camada nova. Quando eu falo modificações, não é modificar um arquivo não, é apagar, adicionar um arquivo novo. O que eu fizer de diferente naquela imagem, né? Na imagem, eu não estou fazendo a imagem está só instanciada como read-only. Tudo que eu alterar naquele container, ele altera na camada extra. Ele não altera na imagem. Porque a imagem é read-only, sempre pensa assim. Na perspectiva do container, a imagem sempre é read-only. Na perspectiva do host, você pode fazer modificações na imagem. Se você estiver no host, você pode modificar imagens a partir do host. Mas dentro do container é read-only, não tem como alterar. Isso é a premissa básica do Docker. Então é isso. Se eu quiser abusar do meu ambiente, tranquilo, eu brinco, abuso, volta, sobe o novo. Por conta disso. Aí depois você fala, pô, Rafael, beleza, mas eu quero modificar. Isso aí que você falou é bacana, mas eu fiz uma customização no meu ambiente lá e eu quero modificar ele. O que é que você faz? Eu tenho um container e eu quero que o que eu fiz nesse container, que foi o Léo que falou, eu fiz uma modificação no container, mas mesmo que seja manual, eu quero criar uma imagem. Configurei uma parte lá, configurei na mão, eu quero assim. Eu quero dele assim. Fazer uma imagem dele. Pronto, aí o que é que você faz? Você vem aqui, né? Vou dar aqui um clear para sempre ficar lá em cima. Você lembra aqui que eu sei o ID dele aqui, né? Esse ID escroto aqui. Né? Você vem aqui. Então, eu lembro de você de cabeça. Não, mas é legal do Docker, porque eu não gravei, mas para cada container que ele sobe, se você não der um nome, porque você pode dar um nome, você pode passar menos name, se você não der um nome, ele dá um nome automático para você. Sempre é o nome de um cientista mais um adjetivo, é tipo, Stallman Crazy, não sei o que, tipo é o nome de pessoas. Depois no PS você vai ver. Inclusive dentro do código, tem lá que é... Dentro do código do Docker, eu vi há pouco tempo,
tem assim, o Wozniak underline Borat, tipo assim, chato, né? Aí, tipo, dentro do código tem if Wozniak igual Borat, ele dá um eco dizendo que não, Wozniak is never is Borat. Tipo assim. Ele tem uma parada dentro do código dos caras, muito louco isso. Aquele container e criar uma imagem. Aí agora eu vou criar uma imagem. O que é que eu vou fazer? Como bom código a partir do Git, né? Commit. Vou dar um commit desse container e você vai passar qual o nome da imagem que você vai criar. Lembra que a imagem que instanciou é Python, né? Eu não quero subescrever a imagem em Python. Pô, a imagem em Python é legal, eu não vou subescrever a imagem. O que é que eu faço? Eu posso criar uma imagenzinha, eu crio uma tag, que é a partir da mesma imagem, mas ela é um diferenciado, né? Como se fosse uma versão diferente, né? Eu boto Python, Calango, né? Eu chego aqui, pronto, agora eu tenho uma imagem nova. Docker, images. Se você coloca só Calango, ele cria uma imagem toda de novo? Não, exato. Não, aí vai criar a imagem toda de novo. Só que a nível de organização você sabe que é Python, mas é um Python que eu fiz no Calango. Aquilo ali é só o efeito de identificação. De código de organização. Ah, tá. E também nível de alinhamento lá na nuvem. Como né? colocar versão também, né? Para colocar a versão, exatamente. Deixa eu ver aqui, ó. Calango. Ah, que massa. Eu tenho uma imagem que é a imagem Python com a tag Calango que tem um ID e tal. Eu já posso usar. Exatamente. Você baixou esse arquivo agora? Não, esse aí é porque eu já tinha, né? Ah, tá. E ela também, e é não só porque assim, isso aí é toda ela, né? É com Debian embaixo, isso é a contabilidade toda. Mas ela não está ocupando 648 mil discos. Porque lembra, se eu tiver vários Debian, eles usam o mesmo tamanho. Não, outro dia eu peguei um artigo ali falando, o cara tô trabalhando no negócio da redução da imagem. O cara vai tipo uma imagem 7 MB, 8 MB, 10 MB, você sabe? E aí tipo, você imagina o cara trabalhando, negócio da diferença das camadas, mas chega numa hora que a aplicação dele tá ali, ó, isoladinho e tal. O cara disparar isso aí um monte de vezes ao mesmo tempo em vários clusters diferentes e tal. Você começa a abstrair distro, você fica maluco, né? Não, é exato. A grande sacada do Docker, Distro é louco. a grande sacada do Docker é lá na UFB, a gente não abre mão da nossa infraestrutura ser Debian. A gente não abre mão. É Debian. Não, Debian. Meu preferido. Saca? Tipo assim, mas tem um professor, saca? Tipo, minha aplicação só roda no Ubuntu. Tem. Ou então, tipo, só roda no Red Hat. Só roda no SUSE. Só roda no Gentoo. O que é que a gente faz agora? Só roda no Gentoo? Tá ok, toma aqui uma imagem aqui, ó. Sobe sua parada aí dentro, depois a gente vai no e meu cria a caso, por imagem. exemplo, toda a minha produção é Red, mas meu desenvolvimento e homologação, treinamento técnico é CentOS, vou pagar licença da Red Hat. Nesse caso, eu uso o Docker justamente para fazer as camadas e eu subo no Red Hat uma coisa que eu tenho igual no CentOS. Exatamente, a grande sacada é essa. Então, aí agora eu já mostrei como é que eu faço para modificar imagens. Ou seja, eu fiz aquela imagem, eu posso repassar para outras pessoas, tá? Mas, lembrando, isso aqui é um anti-pattern do Docker. Eu só estou mostrando porque é possível. Não façam commits assim na mão. Não entrem na máquina, façam modificações e depois deem commit. Não é aconselhável. Isso é só em momentos críticos, você precisa entregar uma parada rápida, faça. Mas não é aconselhável, não aconselho. Aí você pergunta, pô, você já falou que a máquina não persiste, só fica no container. E se eu quiser fazer um banco, cara? Né? E se eu quiser persistir algo nesse container? Como é que eu faço? O Docker tem uma parada muito legal que é o seguinte. O Docker, você pode, na hora que você subir aqui, o run, né? Você pode passar mapeamento de volume. Você pode dizer que uma determinada pasta do seu host está mapeada com a pasta de dentro do container. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou mapear o meu TMP local do meu host com a pasta root lá do container. Né? E com isso aqui, ó, Você faz uma ligação entre o host e o container. Exatamente. Você pode copiar uma coisa para dentro do TNP que já está dentro do container. Exato. Mas agora na versão 1.8 do Docker não precisa mais fazer isso para fazer cópias. Tem um comando agora chamado dockercp. Você copia direto aqui. Isso, em tempo de execução. O container no ar, se dá dockercp, o arquivo, ele joga lá para dentro. Esse "-v" serve para fazer persistência. Se você tem um banco MySQL, você aponta lá, você cria uma pasta lá no seu varlib da seu host, varlib docker / nome do container lá.
Aí você bota que aquela pasta do seu container, do seu host, vai mapear com var lib MySQL lá dentro. Então tudo que o MySQL lá dentro persistir na pasta, vai persistir também no seu host. Então você pode depois apagar o container, sabe? Apagou, essa máquina está muito zoada, apaga ela e sobe outra. Quando a outra subir, ele já vai pegar todo o banco de dados que foi feito pela outra container. Está persistindo no nosso host. Porque a ideia do Docker, isso aí eu não fiz esse pré-alinhamento, que é a grande mudança de paradigma do Docker e essa ideia de infraestrutura ágil como um todo, é que a gente saiu da ideia que a gente chamava de animal de estimação, né? Que é a ideia do animal de estimação versus gado. Antigamente era o servidor era animal de estimação. Você sabia o nome dele, sabia a cor dele, você sabia que de manhã você tinha que alisar ele 3 vezes, sabe? Você sabia tudo dele, sabe? O tamanho, tudo. Era um negócio bem... Se precisar. Então, você sabia o tamanho dele, você sabia tudo, sabe? Sabia qual era o dia do backup, você botava, quando ele dava problema, você botava ele embaixo do braço, ia alisando ele até o carro técnico. Sabe, o técnico vai lá, resolve. É uma máquina que você sabe o nome e tudo. A ideia do Docker é você quebrar isso. A ideia do Docker é a ideia de gado. O que você faz com gado? Gado você tem lote. Você fala assim, ó, lote tal, 10 cabeças de gado, 50 cabeças de gado. Deu problema naquele lote ali, vende a carne. Tipo, compra mais 50. Você não se preocupa, tipo, a mimosa, não tem mimosa. É 1, 2, 3, 4, é número, sabe? Então, a ideia do Docker é meio que você sair da ideia de animal de estimação, que você pensa numa máquina, em um host, para lote, você sobe máquinas. Então, a ideia é ser descartável. Então, sempre pense que o seu container não pode conter nada que não possa ser perdido. Por isso que eu, direto aqui, eu sempre dou na minha máquina do Docker, apago tudo, todos os containers estão aí. Porque se o container não está no ar, é porque não precisa estar. Porque não precisa estar na minha máquina. Não preciso recuperar nada que está no container. Eu só preciso recuperar o que está persistido na máquina. Então pense nessa ideia, sempre pensar num container. Tem algo no container que eu não posso perder? Se tem, está errado. Tá? A não ser que seu container, que tem algumas práticas que as pessoas fazem, a galera cria container de dados. O próprio Docker indica isso, para você fazer, que é uma das possibilidades também. Você pode fazer com que um container receba volumes do outro. Eu não trabalho dessa forma, mas tem gente que faz. Se você trabalha assim, não apague seus containers de olho fechado. Por favor. O teste que eu fiz foi subir postos, consegui subir, tudo bem. Eu consigo gerenciar os dados que estão lá, fazendo banco, fazendo história de outra base que está lá. Sim. Mas se eu excluir esse container, eu perco os dados. Perde os dados, está lá. A não ser que você mapeie dessa forma aqui. Mapeei para dentro do host. Isso, por falecência do host. Que é isso aqui, ó. Tá vendo que eu mapeei aqui, ó? Eu mapeei o TMP para o root local. Se eu entrar aqui no root local, ó, ou para dentro de outro container. Tá vendo? Eu tenho meu TMP aqui, ó. Vou entrar aqui no root, pra vocês verem. Fica bem mais legal. Tem um arquivo no root. Aqui, ó. Meu TMP. Vou criar aqui algo que com certeza não tem na máquina. Touch aqui, eu criei. Tá vendo? É um arquivo que está no root. Olha onde eu tô aqui, ó. No root daqui. Se eu sair, o container vai morrer. Lembra que quando eu dou exit, o processo que eu subi foi Docker. Se não tem processo, o container morre. Então o processo não está no ar, pode ver aí. Se eu vir aqui no meu TMP, ó, tá lá. Então, no caso, eu faria aquele comando para mapear um banco de dados. Isso, para mapear a data. Isso. Mas imagina que é a parada maneira. Se quiser subir 10 MySQL diferente, 10. Você vai subir, nenhum MySQL precisa conversar com o outro, saber um do outro. Você só tem que ter a gerência de onde eles estão sendo gravados. Mas, por exemplo, se eu usar a mesma base de dados, Isso é querer mandar os dados. Pode dar Aí dá. Aí você tem que ser uma SQL, mas em produção ter configuração para perceber que dá um lock, não sei o que, você tem que fazer isso. A não ser que você bote, porque aí tem como você subir 2 containers, que os 2 containers se enxerguem, que se conversem e falem, ó, quando eu for fazer, não escreve, espere eu acabar, porque tem esquema de cluster, você pode fazer isso. Tem possibilidade também. Um para consulta e o outro para... Pode ser, ótimo. Você pode ter um de escrita e 10 de consulta. Pode dar cache lá, baixa ele, sobe de novo. Sobe de novo, exatamente.
Então aqui, se eu quiser persistir, já mostrei como fazer. Moleque, você falou que não era boa prática se fazer a imagem a partir do... Commit, né? É, qual que é a boa prática? Olha aí. A gente combinou, né? Que tem que ser... Então, essa aqui, gente, é a grande sacada do Docker, é isso aqui, na minha opinião. É a coisa mais... Tem criança aqui, né? A coisa mais foda do Docker, isso aqui. Porque isso aqui você diz como é que vai ser a sua imagem. É altamente descritivo. Você diz passo a passo. Você diz aqui, ó, essa imagem que eu estou criando aqui, ela vai ser uma imagem que vai usar a imagem Ubuntu. Aí eu já estou fazendo aquela coisa do mapear, né? Criar uma camada nova. Eu estou subindo uma camada que é um read-only que chama outra read-only. Eu estou dizendo que, ó, não precisa se preocupar com o sistema básico não. Usa o Ubuntu, usa o Debian, usa qualquer outro. Você está dentro de um arquivo de configuração? Um arquivo texto, chamado Dockerfile, com D maiúsculo. Você tem aqui qual a imagem que ele vai usar. E embaixo você diz uma informação sua, que é o maintainer mesmo, né? E aqui você vai dar comandos, né? E aqui você vai dar comandos, né? Comandos mesmo que você daria dentro da... Você lembra que eu falei que era muito simples? Aqui, ó, você dá o número run e você diz qual comando ele vai executar, um embaixo do outro, tá? Nesse caso aqui eu estou criando a imagem do Nginx. Qual o comando que eu preciso para instalar o Nginx? Update, porque ele vem com a base zerada do apt-get. Apt-get instala o Nginx, menos i, claro, porque senão ele vai ficar esperando um y lá, ok? Você dá um menos y, instalou, pronto. Aí aqui eu tenho um entry point que é qual processo eu vou rodar caso você não diga nenhum. Você lembra que eu sempre botei bash no final, Python, mas se eu não botar nenhum processo no final, qual que ele vai rodar? Vai esse. Ah, então na hora que você subir o Docker lá, ele já vai rodar o... Vai rodar já o Nginx. Se eu subir Docker, run, Nginx, ele vai rodar o comando que está aí. Saquei. Tá? E aí eu digo, o expose é qual é a porta que esse container vai expor. Mas quando eu falo expor, é expor dentro do Docker local. Ele não vai expor automaticamente para fora. Você tem que especificar que você vai expor para fora. Você pode especificar de duas formas. Você pode especificar de uma porta específica, por exemplo, da 8080 para 80 de dentro do container, ou você pode botar um "-p" maiúsculo. Quando você bota o "-p" maiúsculo, ele pega uma porta aleatória e expõe para a porta que está especificada aqui. Isso é bom para desenvolvimento. Né? Eu quero subir um Python aqui, que já tem uma porta lá dentro exposta, mas eu não quero dizer qual é a porta por porta. Eu quero subir vários ambientes aqui, eu quero rápido. Você bota o "-p" maiúsculo, ele dá uma porta aleatória. Isso é bala. Com isso, na mesma máquina você pode ter uma Apache, um Python, um Tomcat. Tudo. E sem se preocupar com a porta, que é uma merda, né? Às vezes você está trabalhando com um cara de ambiente, você fala, pô, mas e a porta? Será que eu estou usando 80? Eu não estou? Né? Tipo, eu estou usando. Não, "-p" maiúsculo. Você sobe, dá um Docker port, o nome da imagem, já foi. Mas já voltou. Né? Depois que ele subiu uma vez uma porta que ele escolheu aleatoriamente. Ele vai. Próxima execução ele Ele escolhe uma a mais, ele faz incremento, né? Se, por exemplo, se ele deu a 32, 700, a próxima é 701, 702, 703. É isso que eu ia perguntar. Se derruba e volta, é isso? Aí eu derrubo esse Docker e vou voltar de novo. Mas ninguém. Dá mais um a mais. É porque... Ele sempre incrementa Isso. daquele que ele... Não, mas se for no mesmo container, não é? Ele não destruiu o container. Ele tá usando ele pegou a imagem dele, gente, e instalação do container. Isso. Beleza? Esse container tem um stop. Isso. A hora que ele der o start de novo, vai voltar a mesma porta. Isso, exato. Volta a mesma coisa. Volta Se a for mesma uma outra instância, aí ele vai abrir uma outra porta. Incrementa um. Exatamente. Porque o container, quando você fecha ele e volta, é a ideia de congelamento, né? Quando ele volta como estava. Exatamente. A não ser que a porta esteja em uso. Por algum motivo a porta estava em uso, ele incrementa e bota outra. Tá, mas naquele run que você deu, ele vai persistir na mesma porta que você deu. A não ser que for run "-p" minúsculo. Se eu der run "-p" minúsculo e eu digo uma porta específica, eu digo, ó, Exceto uma porta específica. essa aí vai ser de todo jeito. Quando você voltar ela, ele vai tentar usar aquela. Se ela tiver uso, ele vai reclamar. E não vai subir o container. Como é que eu subo essa porta 80, por exemplo, o meu loopback? Você bota um 27001, 2 pontos, 80. Aí eu já de fora... Exato. O que eu imagino é o seguinte, Tem que fazer a gente está rodando aqui no Calango, a gente está rodando aqui no Calango o OpenRAB, com o Mosquito, que é o MQTT, né?
E aí a gente instalou, cara, foi difícil fazer as configurações, não sei o quê. E aí a gente está querendo criar uma imagem desse cara. Está instalado no Linux. Tem possibilidade de fazer imagem somente do OpenHub, que ele foi instalado e do Mosquito? Sim. Sim. Ele fala, não rola, procura aí rapidão no Hub, vê se já não tem mais o que o cara quer aí, velho. Como é o nome do negócio? OpenHub. HAB de habitação. Vamos ver aqui, porque às vezes no hub do Docker já tem, cara. Tem coisa pra caralho. Vou falar, vou mostrar um negócio desse. Pô, Gotex, eu queria até tirar uma dúvida. Eu vou te pagar outra cerveja. Como é? Open, Ah não, foi tudo. OpenHub. Agora vai. HAB, assim? Open HAB. Já tem. Só baixar. É altamente Ah, duplo. só baixar não, só dá um comando. São várias pessoas que criaram. Várias pessoas subiram. criaram e vão colocando lá. E aí esses caras compartilharam esses containers aí. E como eu sei quando é oficial? Docker Image for Open Hub. Já tá Esse é pronto. o escrito oficial. Assim. Quando é oficial. Quando é oficial não tem barra. Porque tipo assim, aqui é tdeckers barra Open Hub. Isso aqui é de um usuário chamado tdeckers. Mas se não tem usuário barra nada, é oficial. Aí acabaram os seus problemas. Pronto, cara, aí, e o mais legal de tudo, você fala, não confio nesse cara, não sei o que é que tem aí. Você vem aqui, ó, Dockerfile. Aí você pega o Dockerfile daqui. Que beleza. Você fala, ah, cara, o cara usa Ubuntu, não quero fazer. Você muda o front aqui, ó. Você baixa o arquivo, muda o front e dá build. Ele abre a imagem instalando tudo, né? Isso, tudinho aqui, ó. Instalação. Meu, é a documentação executável, que a gente fala tanto. Eu até tirar a dúvida com você depois, e do que da forma correta de automatizar algumas práticas, do PUBG com o Dockerfile. O que você recomendaria usar o PUBG? O que você recomendaria usar o Deixa eu falar Docker Compose que a gente já entra nesse assunto. Aqui, ó. Beleza, aqui, ó, já foi, ó. Já tá aí, já. Acabou os seus problemas. Configuração, faz tudo ali. Tudo aqui, ó. Tudo aqui. Isso aqui é o que ele usou para fazer essa imagem. Tá aqui, ó. Ele copia os arquivos, tá vendo? Aí, esses arquivos aqui, ó, não vai estar na sua máquina, claro, né? Aí o que é que você vai fazer? Onde é que estão esses arquivos, cara? Ele tá copiando alguns root aqui, não sei o quê. Esses arquivos normalmente estão aqui, ó. Quando você vai no repo info aqui, ele tem a informação de um... Geralmente é um GitHub, né? Geralmente é um GitHub que ele tem aqui em algum lugar. Não sei nessa, onde vai estar aqui, mas geralmente é um GitHub que tem algum lugar aqui que você acha que... Aqui, ó. Tem que procurar. Tem que procurar. Tem build details aqui. Aí esse build details ele foi feito a partir de de um GitHub aqui, tá vendo? Aí você tem que entrar lá na build e ver qual é o repositório do Git que ele está usando, tá vendo? Então as paradas meio tensas aqui, tá vendo? Tá aí, cara. Massa. Tá? Show de bola. Aí aqui, ó, voltando, né, que eu falei aqui mesmo. Depois que eu crio isso aqui, ó, eu só preciso dar na verdade um comando só, né? Porque eu dou mkdir, que o ideal é sempre você criar uma pasta para fazer a build, porque se você não criar uma pasta para fazer build, ele pega o contexto local. Se você tiver no seu root lá, que tem 10 GB, ele vai ficar ali no 10 GB para procurar o Dockerfile. Então, a boa prática é criar uma pasta onde você vai criar o Dockerfile, pega o Dockerfile, joga dentro dessa pasta, você cria uma pasta, entra nessa pasta que tem o Dockerfile, que é com D maiúsculo, Dockerfile com D maiúsculo. Se ele não encontrar esse arquivo, ele vai reclamar. Se você quiser, não, Rafael, eu não quero usar Dockerfile, esse nome Dockerfile, eu quero um nome específico meu. Você passa -F. -F aí você diz um nome diferente do que é o padrão. E aí você dá Docker build -t igual o nome da imagem que você quer criar a partir desse Dockerfile, ponto. Esse ponto qual é o contexto, né? Onde estão os arquivos que vai rodar, né? Onde estão as coisas que você quer fazer. Se tiver numa pasta remota, você passa a pasta que ele faz. Não precisa entrar lá para fazer, você pode fazer do seu root apontando para lá. Tá? Então isso aqui é como que é o Dockerfile. Aí a galera fala, ah, Rafael, mas o meu Vagrant, né? Você quebrou minhas pernas, eu uso Vagrant pra caralho, aprendi, passei um mês lá no Mink lá, mexendo no Vagrant e agora eu quero usar isso, eu achei legal. Pode usar com Docker, tá? Eles têm um pouco de concorrência em alguns momentos, né? Mas você pode usar o Vagrant usando o Docker como provider. Só fala o que é o Vagrant. Vocês não sabem o que é o Vagrant, né? O Vagrant é a ideia de você fazer provisionamentos de ambientes. Muitas pessoas usam o Vagrant para criar máquinas virtuais.
né? Eu quero ter um ambiente bonitinho lá. Se você ver, parece muito com o que a gente está falando, né? Mas tem pessoas que já estão muito alinhadas com o Vagrant, né? A ideia de você criar uma máquina virtual, bota duas placas de rede, uma placa está configurada com NAT, a outra está com bridge. Então você cria máquinas virtuais, né, com o Vagrant. E aí, tipo, tem muito paralelismo assim, do que a gente já falou aqui. Mas se você quer mesmo usar Vagrant, você quer economizar então espaço em disco só e tempo de abertura de máquina, você usa o seu Vagrant apontando com o provider Docker. Com a imagem Docker. O provider, você muda um pouquinho a forma de como você cria lá o seu Vagrant file, e ao invés de você subir uma VBox, que é uma imagem toda, né, você vai subir uma imagem, que é muito mais rápido, né? Que é só montar. Que no caso do Vagrant, todo mundo que usa Vagrant sabe, demora pra caralho subir. Porque o Vagrant é uma máquina virtual. Sobe tudo. Você cria uma máquina nova, você cria o Vagrant aí, então eu posso escolher os provedores ali, tipo o VirtualBox, o VMware, e aí eu posso usar como provedor o Docker. Isso. Isso. Mas assim, se você vai começar a usar não precisa usar. Isso. É mais assim, se você já usa, você já tem experiência, você já gosta, você já tem coisas já prontas já. Tem bastante material na internet. O Vagrant é bem antigo, né? Mas tem uma coisa interessante, volta lá. E como é que a partir desse conceito, o cara criou essa logo do Docker? Porque é logo? Não, porque a ideia do Docker, né, é porque assim, a ideia do esse modelo é usar containers, né? Sim. E aí no mundo do software livre, tipo, todo mundo quer usar um animal para sempre. E aí, o que é mais perto? Qual animal mais perto de coisas para subir, para carregar containers, que eu possa colocar containers? Aí botaram uma baleia, saca? Tipo, eu acho que foi isso. Eu nunca pesquisei, mas o navio também, né? O navio que geralmente tem bastante containers. Mas pô, o navio não tem a ver com mascote, né? A baleia é um mascote, né? O navio não é um mascote. Eu acho que é porque a baleia tem maiores dimensões. Exato. Aumentar, cara. É verdade, ele coloca ali assim, ó, como se você abstrair isso que estivesse embaixo, né? Esquece que é a baleia, ali pra cima do container. Exato. E a ideia do nome Docker, né? Porque Docker é inglês de doca, né? De onde tem os containers, é onde você deposita os containers, na doca. Lá em Salvador não é só na doca, a doca é tudo que é canto, mas... Acho que eu tava... Recife também. Foda, cara. E aí, tipo, integrações, já tem integrações diversas, né? Tipo, se você já usa DigitalOcean, Amazon, você já tem API já para você usar imagens ao invés de usar máquinas virtuais, tá? Já tem muitas integrações já prontas já. E tem uma integração que é muito foda. Isso eu uso, e quem quer trabalhar com várias imagens e modificações de imagem é algo muito legal. Que é a integração do GitHub com a nuvem da Docker. Você cria um repositório no GitHub, e você coloca seu Dockerfile lá dentro do repositório. Aí você chega no seu GitHub e diz, GitHub, usa a integração lá do hub do Docker. Aí você passa seu usuário e senha do Docker, né? Aí você configura aqui no GitHub. Aí você chega lá no Docker e fala, na nuvem do Docker, Docker, usa lá a integração do GitHub, tá liberado a usar. Aí você vai, configura, tá ok. Aí o que é que você faz? Quando ele percebe que tem um Dockerfile naquele repositório que você disse que tem, ele faz um build lá na nuvem. E o melhor, quando você entra no seu Dockerfile, modifica localmente, faz um commit, faz um push, ou seja, quando você altera o repositório, ele tem um webhook que ele automaticamente fala, Docker, o Dockerfile aqui mudou, faz a build de novo. Ou seja, ele faz uma build nova de uma imagem a cada modificação do Dockerfile. Você não precisa rodar mais build na sua máquina. Você modifica o GitHub. O GitHub você responsabiliza, pergunta, joga e atualiza. Você já... Isso é o boot to Docker. Não, isso é a integração do Git com o Hub. E aí não tem as integrações, você pode usar boot to Docker com IBM, porque, por exemplo, você tem uma máquina Mac, né? Eu tenho um Mac lá e quero usar. Aí você pode usar o boot to Docker para poder, a partir do boot to Docker, se conectar no host da Amazon, por exemplo. Você não quer armazenar lá no boot to Docker, você quer armazenar na Amazon. Mas você usa Mac, então você pode, a partir do boot to Docker, conectar na Amazon. Porém, que essa imagem antiga já tem cliente nativo no Mac e no Windows. Tem o Tools, né? Tem o Kinetic, se eu não me engano, lá do Mac é o Kinetic, é até bonitinho, porque Mac tem isso, né? Você tem que ter uma interface bonita, né? A interface bonita que tem no Mac não tem no Linux. Tipo, só pra você ter noção, tipo, o kernel do Docker não tem no Mac, só tem no Linux.
Mas a interface bonita só tem no Mac. Cada um com suas prioridades. É sério, cara, é sério. O Keymat só tem no... O Keymat é que nem o VirtualBox, cara. Tipo, é bonitinho assim, um negócio bem clicando, pá, mas whatever. Não, lembrando que é isso, né? O Docker, cara, ele é construído em torno das tecnologias que só existem no Linux mesmo. Isso. Então, pô, não tem Docker pro FreeBSD, não tem Docker pros outros BSD, Isso. não tem pro Solaris, pro caralho. Só roda no Linux. Só tem pro Linux, assim, porque o Linux tá com as paradas que Já suporta, isso já tem há 10 anos. Ou seja, Fica Rafael, nas galáxias. e esse negócio que você está fazendo aí não é novo? Você falou o Docker tem 2 anos, né? E aí? Não é muito experimental não para usar? Não. Como ele falou, o LXC é antigaço. O LXC tem uns 10 anos. Muita gente já usava containers de LXC antigamente, só que era bem você fazer. C-Groups, essas paradas. Já tem tempo, então como lembrando é só uma interface, tá? É como o Vagrant pro VirtualBox, né? Isso, é novo, É uma novo, interface com um trem que tá aí há muito tempo. E aí, acabando o básico, que é, quem quiser referência, tá, a documentação do Docker é bem foda, assim, tem bem documentação, é bem legal. Terminalzinho lá no site e tal, né? Você já Isso, tem um treinamento de 10 minutos, tipo, ensinando você o que é Docker, tudo que eu tô mostrando aqui interativo, saca? 10 minutos. Mas assim, só tem inglês por enquanto, não tem... E aí, tipo, a galera... Não, isso que eu tô perguntando, os estudantes aí, tá todo mundo bom no inglês aí? Não. Eu passo as coisas e eles reclamam. Vamos no inglês, qual é o curso que você está fazendo? Pedagogia, ou é isso aí, cara. É isso aí, cara. Quem não tá no inglês, não tá bom no inglês, só tem 2 caminhos. Ou faz ou muda de curso. Muda de curso. Olhe lá, né? O muda de curso, olhe lá. Né? Olha lá que curso você faz. Eu falei pedagogia e administração porque eu me na cabeça, mas às Não, vezes você pode fazer letras português. Aí você não tem jeito mesmo. letras ocultas, ciência apagada. Alguma porra dessa, porque meu À irmão... medida que vocês vão estudando, cara, o inglês vai entrando meio que... Não, e quando a gente fala do inglês, não é uma questão de ego, nem preciosismo, não é. É porque documentação é defasada. Documentação em português... Você vai se sentir limitado. Se você vê... Sabe o que é a grande sacada? Quando você vê assim, ó, tem muita documentação em português, é porque aquela tecnologia já está... obsoleto. Aquele conhecimento que você está ali usufruindo já está obsoleto. Saca? É algo assim. É que nem security. O conhecimento fresco mesmo é russo. Quem é de security foda é russo. Tem que aprender russo. Mas os melhores vídeos são da Rússia, daquela banda de lá, cara. Você pega os vídeos, cara. Tipo, é isso. Então é aquela coisa, sabe? É os nichos. Tecnologia em geral, inglês. Oi? Os acidentes de trânsito. Os acidentes de trânsito da Rússia. Passando por cima. Então, alguém já fez interação de pergunta, então eu vou passar pro próximo.